Irmãos amados, bom dia. Aqui estamos adentrando em vossos lares com o ensino bíblico da Palavra de Deus, ou a nossa escola dominical bem resumida. Temos o estudo no templo, sempre com boas colocações, com a irmã Leila, nosso diretor, irmão Marcelo, e a participação daqueles que ali se encontram dominicalmente. Os irmãos que estão privados de estar conosco recebem estas curtas ponderações que fazemos aqui todos os domingos, na intenção de ter os irmãos participando de alguma forma da vida da sua igreja e sendo abençoados pela palavra de Deus. Hoje, a lição de número 9, cujo personagem é Esther. Não trata de todo o livro de Esther. Retrata mais o capítulo 4, onde está aquela questão da traição de Amã, que é intitulado de Consternação dos Judeus. O autor da lição está tomando, como eu disse, o capítulo 4 para desenvolver a lição, deixando o que está atrás e o que está à frente, mas nós fizemos esta leitura ao longo da semana. Muito bem, a lição ela se desdobra em 4 partes. A primeira diz assim: é inevitável que em nossas vidas lidemos com pessoas más. É inevitável que em nossas vidas lidemos com pessoas más. É inevitável. Ou quase sempre lidamos com pessoas más. O personagem aqui é o Amã. Mas, quando o autor diz isso, é inevitável que em nossas vidas lidemos com pessoas más, ou seja, é impossível que não tenhamos essas pessoas ao nosso redor, eu faço uma pergunta: será que em nossas igrejas tem também pessoas assim? Nossa família, sei, né? Porque aqui a figura é mais da igreja. É inevitável. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso, né? E como é que está este ponto aqui, né? Esther era judia, de uma cultura diferente, sem explicação. Agora é a mulher mais importante do império. Imagino como se encontrava dentro deste contexto e, quem sabe, a inveja crescia entre eles. Quem sabe, né? Esther é uma judia, estranha, escrava. E ela agora é escolhida para ser a esposa do rei, a rainha, né? A esposa do pastor. Vamos pensar assim, né? Tantas moças bonitas, valiosas. Logo, uma judia, né? Por que judia? Porque eles vieram como escravos. Mas era o povo de Deus. Dentro do povo de Deus, sempre tem grandes valores. Tá, meus irmãos? Por isso que o inimigo está sempre de olho em nós. Que os grandes valores estão no povo de Deus. Muito bem. A figura que se destaca é Amã, o inimigo de todos os judeus, que levou o rei a publicar um decreto para matá-los de forma impiedosa, né? De forma impiedosa. 2. É preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Os versos 12 e 14 que eu vou ler com os irmãos do capítulo 4, que nos diz assim: e fizeram saber Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de toda te declarares neste tempo socorro e livramento, de outra parte sairá para os judeus, mas tu
é a casa de teu pai, perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, porque se de todo te calares. Mardoqueu, quando soube daquele decreto, ele mandou logo um recado para Esther. Esther, a situação está assim, assim e assim. E se você se calar, você e a casa de teu pai não escaparão. Mas ainda assim, Deus há de nos dar resposta. Deus tem propósitos se você se calar. Quando o crente se cala, quando o crente sente no direito, no dever de calar a boca e não falar do amor de Deus, e as pedras clamam, Deus pode fazer como fez com Balaão, abre a boca do jumento para falar. E Mardoqueu lhe chama Esther a responsabilidade. E nós vamos ver aqui na parte 3, não é? Quando a adversidade é perversidade humana, devemos agir com destemor. Ele apela para a sua prima, filha, agora rainha, com uma responsabilidade, dizendo que se tal intento fosse realizado, ela não ficaria impune, mas mesmo assim Deus levantaria livramento muito importante, não é? Esse relato de Mardoqueu, muito importante. Mas Esther, ela agiu. A Esther reagiu. Deixa eu ver se o versículo 4, se o item 4 nos fala isso. Diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Verso 15 e 16, deixa eu ver o que diz aqui. Assim, a Esther, ela conclama um jejum. Ela conclama o seu povo a orar, a jejuar. E foi aí que veio a resposta, que veio o socorro da parte de Deus. Porque a Esther, com toda a sabedoria, com todo o chamado e vocação de Deus, com toda aquela firmeza da sua fé embasada no Deus vivo, ela age, ela usa a sua inteligência, ela convoca o rei para um banquete, o banquete das mulheres, e fala para o rei convidar o Amã, que era o inimigo. Ela chama o inimigo para o banquete, e o inimigo vai ao banquete, todo empolgado, porque fora convidado pela rainha. Poxa vida, eu sou maior, eu sou o cara mais importante deste reino. Ele pensava assim. E lá chegando, a Esther teve a coragem de apontar o dedo e falar: esse camarada aqui, o traidor, o inimigo do rei, o inimigo dos judeus. Ele caiu, ele morreu, e depois foi enforcado a si mesmo. A coragem de Esther para enfrentar um grande problema na sua nação, na sua vida e na sua fé. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nessa manhã nós possamos, com essa lição, com o exemplo vivo da vida de Esther, com o exemplo vivo de Mardoqueu, aquele homem, pai adotivo, que instruiu Esther com boas palavras, com bons ensinos, e ela guardou no seu coração, e ela colocou em prática. Foi bênção, e bênção total. Que nós possamos, como crentes, como pais crentes, sermos capazes de ensinar boas coisas para os nossos filhos, e nossos filhos, como bons filhos, possam absorver, possam colocar em prática os bons ensinos que oferecemos para eles. Que Deus nos abençoe.
eu tenho aqui irmãos aniversariantes que saíram no boletim passado. Eu faço menção hoje. 21/11, Creuza Carvalho da Silva, e dia 26, que foi esta semana, a irmã Leila Maurício. Que Deus abençoe esses queridos e amados irmãos. Sintam-se abraçados pela sua igreja, pelo seu pastor e família, de forma respeitosa. Pai amado, nos abençoa nesta manhã de estudo da Tua Palavra. Que esta mensagem tenha chegado ao coração do Teu povo e que nós estejamos sendo abençoados por ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos amados, irmãos aniversariantes, mais uma vez. Que Deus a todos abençoe. Eu voltaria à noite, né? Depois voltarei quarta-feira. Eu estou sempre com os irmãos com um bom dia, uma palavra de Deus para nos abençoar. Bom dia.